Olá, olá, seja muito bem-vindo ao nosso podcast Espaço Cidadão. Estamos de volta nesta quinta-feira, 18 de abril de 2024. Sou eu, Bermedrado, comigo está aqui Débora Teófilo, que já vai saudar vocês nesse início. Boa noite a todos, muito obrigada pela sua audiência, pela sua companhia. Muito bem-vindo e também a sua participação, fundamental para nós. Verdade. A gente precisa que você acompanhe-nos com suas perguntas, comentários. Aproveite e compartilhe o seu vídeo. É muito fácil esse vídeo, né? Essa nossa gravação. Você pode ir lá no compartilhar e mandar para o seu amigo que quer conhecer um pouquinho sobre como ser cidadão. E o nosso tema de hoje é participação social ou controle social? É o nosso tema de hoje no nosso quarto podcast, Espaço Cidadão. E nesse quarto encontro, nós vamos mergulhar fundo. Aonde? No universo da participação social e do controle social. No Brasil, temos que entender que há direitos, deveres consagrados pela Constituição de 1988. E desde então, a sociedade brasileira, ela ganhou o poder e a responsabilidade de influenciar ativamente todas as esferas do governo, desde a elaboração até a fiscalização de políticas e programas. Ao longo desse episódio, vamos explorar as diversas formas de participação social, seja através do poder legislativo, judiciário ou executivo. Cada uma desempenha um papel crucial na construção de uma democracia clara e fortalecida na cidadania. Além disso, vamos discutir como a participação social contribui para a melhoria do desempenho da administração pública, trazendo maior transparência e as ações dentro do Estado, favorecendo uma distribuição justa dos recursos públicos. Junte-se a nós, comigo, eu, Bermedrado, Débora Teófilo, enquanto vamos explorar as consultas públicas, audiências públicas, sim, ouvidorias, conselhos e conferências, e como cada uma delas vai influenciar na sua participação e como impacta diretamente as políticas públicas e o bem-estar da sociedade. Fique ligadinho, enquanto vamos mergulhar neste importante tema, podcast número 4, descobrindo como cada um de nós pode fazer a diferença através de uma participação ativa e do controle social. Boa noite, Débora. Boa noite. Vamos lá? No nosso encontro da semana passada, algumas pessoas pediram para que nós retomássemos o conceito de nação. Nação é povo, pessoas. Existe a possibilidade de haver uma nação sem um território e sem um Estado. Sim. Nós podemos pensar como exemplo no povo palestino. Então, o povo palestino é um povo que ainda não tem um território e, portanto, não tem um Estado. Mas nós temos outros povos ainda. Nós temos os curdos, nós temos os tibetanos, os bascos, os chechenos. Então, isso é para nós entendermos com clareza que nós, brasileiros, somos uma nação porque somos um povo. Sim. Com a cultura, com a língua, né, um idioma, com costumes, e ocupamos um território e formamos, portanto, por meio das instituições que são permanentes, formamos um Estado. Esse nosso Estado é um Estado democrático, Sim. regulado por lei, por isso, Estado democrático de direito. Esse foi o nosso assunto da semana passada. Sim. Né? E como você disse, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a questão da participação popular, a participação do povo. Como o professor Elber disse, a nossa Constituição de 1988 nos garantiu esse direito. Né? É considerada a Constituição da cidadania, Constituição cidadã, a Constituição democrática.
porque abriu diferentes possibilidades da participação do povo. Né? Como você disse, não só na elaboração de leis, né? Como também a construção de vários canais de comunicação, por meio dos quais nós podemos alcançar a nossa participação. Então, nesse primeiro momento, é importante nós lembrarmos, então, que a nossa democracia, ela não é só representativa, ela é representativa e participativa. Muitas vezes nós, como povo, como nação, como cidadão, nós nos limitamos à questão do voto e entendemos a democracia como oportunidade de irmos aos pontos definidos, né, pelo colégio eleitoral ou pelo Tribunal Regional Eleitoral, a zona eleitoral, e darmos o nosso voto. Mas não é só isso. E encerra ali. Para muitas pessoas é assim. Isso, mas não encerra ali. Nós temos, então, portanto, além da representatividade, nós temos a possibilidade da nossa participação. E é nesse sentido que nós precisamos crescer, né, como nação. Precisamos crescer, precisamos conhecer. E por meio do conhecimento, nós tornarmos a nossa participação mais efetiva. Mais ativa. Mais ativa. Né? Então, por isso que eu gosto de sempre afirmar, né? A cidadania se faz com conhecimento. Se você não tem o conhecimento, você não conhece os canais, os caminhos, as possibilidades que a própria lei te dá, te garante, então você fica como espectador. Fica refém do que o sistema oferecer. Isso. Daqueles que estão ali só representando. Exatamente. Então, eu gostaria de colocar, então, nesse momento, que essa participação, ela envolve a questão da fiscalização. Então, nós precisamos aprender a fiscalizar o serviço público. E aí, não só o serviço público municipal, mas o estadual e o federal. E cada uma dessas esferas de poder há os caminhos, as possibilidades dessa participação social. Sim. Então, quando nós falamos do município, a nossa participação tem N possibilidades por meio da Câmara Municipal, mas também diretamente no Executivo. Assim também no Estado e na União. Quando a gente fala da União, nós estamos falando do país, né? Federação. Então, essa fiscalização e avaliação é que nós definimos, encontramos a definição como controle social. Às vezes a palavra controle, né, pode... O ar que você está tomando posse, né, daquilo, da coisa pública, né? Sim, mas é isso que nós devemos fazer. Nós devemos tomar posse da coisa pública, porque a coisa é pública. Né? É do povo. É do povo. Então, nós precisamos tomar não só o conhecimento, mas a participação. Sim. Né? A iniciativa para a participação. Por mais que seja desafiador para nós, o tempo de trabalho, de família, de cuidar da casa, cuidar da família, cuidar, né, dos nossos afazeres. Muitas vezes a gente não encontra tempo nem para o lazer, mas a nossa vida depende disso, dessa participação. Né? Melhorar ou não a nossa condição como cidadão depende dessa participação. Se nós não participarmos, nós não temos como cobrar e exigir, né, uma melhora no serviço público. O serviço público no Brasil é um dos mais caros do mundo. E um dos mais deficientes. Né? Pelo tanto que nós contribuímos, nós merecemos, temos direito de um serviço melhor. Né? Mas nós nos acomodamos. Ao invés de participarmos das esferas de poder no sentido, por exemplo, no sentido, por exemplo, da saúde. Nós preferimos pagar o plano particular. O convênio médico. Sim. Então, se nós participarmos mais, então, com certeza,
melhoraria a saúde e nós não dependeríamos do serviço particular, né, do serviço privado, assim como a escola, né, a educação. Porque muitas vezes nós precisamos pagar uma escola particular? Porque a pública não oferece aquilo que nós esperamos, ou aquilo que é o nosso direito. E aí nós procuramos também uma escola particular e pagamos. Então, nós pagamos 2 vezes pelo mesmo serviço. Quando contribuímos com os nossos impostos, pagamos pelo serviço público. Quando pagamos o convênio médico ou uma consulta particular, pagamos pela segunda vez. E muitas vezes nós encontramos nisso um caminho mais simples, mais fácil, né? E criamos no nosso imaginário, na nossa cultura, o conceito de deixa para lá. Uhum. Eu não quero me desgastar com isso. E talvez seja esse o nosso maior inimigo, né? Essa acomodação, essa aceitação, essa passividade, né? O brasileiro não é um povo pacífico só. Além de pacífico, nós somos passivos. Se contenta com pão e circo, né? Com o mínimo, né? Mínimo. Mas nós precisamos mudar essa cultura. Mas, professor, eu acho que estamos mudando. Amém. Né? Esse nosso papel aqui, no nosso podcast, e eu tenho visto refletir nos nossos telespectadores, trazendo perguntas e sempre questionando-nos, né? E por isso nós estamos aqui montando essas pautas. E é importante esse nosso diálogo, não só para os nossos pares, que já fazemos aqui na sua casa, né? Uhum. Quando há essa possibilidade, mas também alcançar mais pessoas, porque precisamos conhecer. É um conhecimento que vai fazer a diferença. Sim. Mas voltando para a questão da fiscalização, da avaliação da política pública, porque isso é possível também, não é? Sim. Não só a fiscalização, como também a formação das políticas públicas, né? A criação. A criação de políticas. Há uma possibilidade de toda a população participar, né? Nessa formação, na execução, na fiscalização e na avaliação. Então, o controle das ações do Estado pela sociedade civil, ela é possível. É possível participar dos processos de elaboração, implementação, fiscalização, avaliação das políticas públicas por meio de quê? Quais são os caminhos? Então, nós temos os conselhos, Sim. os comitês, as conferências e audiências públicas. Que são as sessões nas câmaras. Na Câmara de Vereadores. Ou mesmo do Executivo, por meio dos conselhos. Então, por exemplo, aqui em Hortolândia, a Prefeitura, ela tem os conselhos para cada secretaria municipal. Sim. Né? Ou deve ter, porque isso é uma questão legal, uma questão de lei. Toda prefeitura, ou todo governo de estado, ou toda o poder federal, né? O governo federal. Então, todas as esferas de poder precisam ter os conselhos. E os conselhos também são formas de participação popular. Então, vamos começar aqui pelo município, né? Então, Hortolândia tem as secretarias municipais e cada secretaria deve ter um conselho. Esse conselho, ele é formado, deve ser formado de acordo com a lei, uma parte dele por representantes do Poder Executivo e outra parte pela sociedade civil. E aí, quando nós falamos a sociedade civil, pode ser ONGs, podem ser associações de bairro, por exemplo, podem ser os próprios cidadãos de maneira individual, Particular, ele pode procurar e participar, e votar e se candidatar, né, para a direção dos conselhos. Então, esses conselhos, eles encaminham essa possibilidade, né, da participação popular em opinar, em votar, em implementar, em fiscalizar. Então, quando nós temos uma dificuldade, por exemplo, na área da saúde,
dificilmente um de nós procuraria um Conselho Municipal de Saúde, mas ele existe em Hortolândia. É o que eu mais tive facilidade de acessar em Hortolândia foi o Conselho Municipal de Saúde. Muito bem organizado, tem uma sede, tem um atendimento por telefone muito bom. Então, se nós temos uma dificuldade em solucionar uma questão na área da saúde, o primeiro passo deveria ser o de buscar o Conselho Municipal de Saúde. E aí, a partir do Conselho Municipal de Saúde, nós teríamos as diretrizes, quais os caminhos que nós poderíamos tomar. O Conselho está lá para nos orientar como cidadãos, como munícipes. Nós podemos buscar orientação com o Conselho Municipal. Infelizmente, não são todas as secretarias que têm hoje um Conselho Municipal funcionando. Então, às vezes, é difícil quando você busca na internet a informação, ou mesmo no site, né, da prefeitura, e aí você procura o conselho, e muitas vezes lá o conselho está com um número do telefone da prefeitura, por exemplo, e aí você tem dificuldade de localizar. Uhum. Mas isso acontece por quê? Porque nós não participamos. À medida que a população buscar essa participação, busca informação, entende e vai atrás para participar e chegar no conselho, na própria secretaria e falar, eu estou aqui porque eu quero participar do conselho municipal da educação, da saúde, né, de qualquer outra secretaria. Secretaria de Obras, Educação. Exatamente. Buscar esses conselhos. Sim, todas as secretarias precisam ter o Conselho Municipal, então nós precisamos participar. Quando a gente se apresenta, questiona e se apresenta como voluntário para participar desses conselhos, por mais que um ou outro não exista ainda ou não esteja em funcionamento, de repente passa a funcionar porque eu ou você fomos atrás e cobramos. Então, os conselhos, eles estão ligados ao executivo. Todas as vezes que nós pensarmos no governo, nós precisamos pensar nas 3 esferas, né? Na municipal, na estadual e na federal. Sim. E em todas as esferas há portas, há caminhos, há possibilidades dessa participação, desse controle social. Eu, inclusive, compartilhei na nossa página Espaço Cidadão, eu compartilhei um vídeo da CGU que explica para nós como nós podemos participar no controle social do SUS. Muito interessante o vídeo. Então, seria importante, né, que todos que estão nos acompanhando pudessem assistir. Entrem aí na página que vocês conseguem. Procurem, subam um pouquinho que vocês vão ver o vídeo lá. Isso. E é muito importante assistir, entender, porque a questão da saúde é uma das questões que mais pesa para nós todos, né? Ficar na fila, aguardando às vezes um exame, um atendimento. Então, assista o vídeo e aprenda direitinho como você faz esse controle social do SUS. Mas, Débora, um questionamento que eu queria fazer agora, para a gente continuar nesse papo que está muito bom, é como eu posso participar socialmente dentro da esfera, por exemplo, do poder legislativo, no judiciário e no executivo. Como eu posso participar? Minha participação social ativa dentro dos 3 poderes. Nós podemos, no legislativo, por exemplo, nós podemos participar com propostas de projetos de lei de iniciativa popular. Então, nós, de repente, como munícipes, né, moradores da cidade, nós nos unimos, formamos um grupo de pessoas, sempre lembrando que o coletivo é sempre mais forte, né? Diante de qualquer movimento, de qualquer reivindicação, é sempre importante o coletivo. Não que eu não possa participar de forma individual, mas é que o coletivo tem força, né? Justamente por causa do conceito da democracia. Então, a democracia é a participação do povo, é o governo do povo. Então, quando nós nos unimos e formamos uma equipe, um grupo de pessoas
e nós vamos até o legislativo e propomos um projeto de lei, então o legislativo ele acata essa iniciativa popular e leva à votação. Depois de verificar a questão legal, né, leva à votação. Então, às vezes, nós pensamos que é só o deputado ou só o vereador que pode apresentar projetos de lei. Nós também podemos. Né? Então, projeto de lei de iniciativa popular. Nós podemos fazer isso na esfera do Estado também. Podemos fazer isso na esfera federal também. Municipal também? Também. Em todas as esferas. Todas as 3 esferas. O que nós precisamos é nos organizar, e talvez também esse seja um desafio para nós, brasileiros, em função da nossa cultura, dos nossos costumes e hábitos. Isso né? seria em forma de projeto? Sim. Projeto de lei? Projeto de lei. Eu posso escrever o meu projeto, levo para o meu deputado, ele analisa com sua equipe e leva para a votação? Sim. Então, claro que tem a questão legal, mas quem pode fazer isso é o próprio legislativo, verificar as condições da proposta, né, as possibilidades, e aí dar um retorno para a população, se é possível ou não, por que que não é possível, o que que falta, e aí a população ir adequando de acordo com a cobrança, a necessidade, e continuar apresentando o mesmo projeto, até que chegue naquilo que a população precisa e seja possível de ser aprovado. Débora, agora me veio um questionamento aqui. A nossa audiência está chegando ainda, tá? Mas vem um questionamento do seguinte, Débora. A gente sabe que existe uma elite de filósofos, sociólogos, que têm o conhecimento, sabem como agir e escrever até mesmo um projeto de lei, em detrimento de pessoas que ainda são indoutas. Não tem tanto conhecimento. Indouta é aquela pessoa que ela não tem formação acadêmica e não estudou muito. E fica refém daquele que é o sábio, né? Aquele que detém o conhecimento. E aí a gente entra em choque, né? Porque como que eu, um simples cidadão, que muitas vezes sou um analfabeto funcional, não sei nem me portar diante de uma autoridade, como eu posso, né, mudar meu pensamento e correr atrás de projetos que de fato vão fazer a diferença para o meu bairro? Enquanto eu tenho uma elite pensante no nosso Brasil que conhece tudo isso, né? Como eu poderia desmistificar e trazer até um certo equilíbrio? Porque nós sabemos que não há esse equilíbrio. Quem tem o poder, quem tem o conhecimento, ele vai subjugar aquele que não tem. Lembra daquele? Eu não gosto muito de jargão, não gosto de ditado, mas vale a pena a gente trazer em terra de cego, quem tem olho é rei. Como a gente poderia trazer essa diferenciação para essas pessoas mais carentes, não no sentido, até no sentido financeiro, mas no sentido ideológico até, de pensar, de sentar, porque é difícil você sentar, construir um projeto, né? Levar isso para o seu deputado. Eu posso fazer isso oralmente, chegar para o meu deputado, olha, eu tenho isso, eu não sei colocar no papel. Né? É difícil colocar no papel. E poder levar de uma forma mais objetiva e sem esse floreio que eu faço aqui na minha linguagem formal, já você trazendo uma linguagem informal para os nossos ouvintes, como eu poderia pensar numa solução para esses que não conseguem trazer o conhecimento à luz da verdade, em detrimento àqueles que têm o conhecimento e fazem o que querem, muitas vezes, né? Realmente, a questão intelectual, né? Os intelectuais, as pessoas que possuem o conhecimento, muitas vezes forma mesmo uma elite e de forma pensada, proposital, dificulta o acesso da população. Então, quando nós pensamos, por exemplo, na Câmara, qualquer habitante da cidade, qualquer munícipe, tem
o direito do acesso à Câmara Municipal, assim como a Prefeitura, que é o Executivo. O acesso não pode ser negado a nenhum morador da cidade. Então, nós podemos sair de casa com um documento de identificação Certo. e procurarmos a Câmara Municipal. O prédio, né, a construção em si, às vezes também inibe. É imponente, né? É, Medo. exatamente. Então, às vezes, nós olhamos para aquela construção A gente imponente, sente né, aquele prédio enorme, pessoas bonito, bonitas andando ali, bem bem vestidas, vestidas. né? E às vezes a gente não tem uma roupa adequada para comparecer. Entrar nesses lugares. Porque Então, o primeiro desafio é vencermos a nós mesmos. é excelente, professor. O primeiro desafio é eu vencer o meu coração. Eu vencer o conceito que eu tenho de mim, a forma como eu me olho. Não é porque eu não tenho uma roupa na condição e no nível de quem ocupa esses espaços públicos que eu vou me furtar Do meu direito, né? do meu direito. Não posso. Eu vou com o que eu posso, com o que eu tenho. Então, se eu tenho uma roupa simples, é com a minha roupa simples que eu vou lá. E se eu só tenho um chinelo para calçar, é com o meu chinelo que eu vou comparecer. Porque não é a minha roupa e nem o meu calçado que me define. É o fato de eu morar na cidade e dela precisar fazer parte dela. Até mesmo como pagadora de impostos, como alguém que trabalha, que produz, que contribui. Então, eu preciso vencer os meus limites. Eu preciso vencer a forma como eu me vejo, a forma como eu me encaro como pessoa. E vencido isso, né, aceitando a minha limitação, porque isso é humildade, né? Humildade não é a falta de recurso financeiro, humildade é a aceitação de si. De si. Aceito as minhas limitações, aceito as minhas condições, mas não faço delas um motivo de me vitimizar. Eu não sou vítima. Eu posso não ter acesso a determinados recursos, como não tenho, Uhum. mas isso não me faz vítima. Eu preciso me levantar e me dirigir àquele espaço, por mais bonito, ostentoso que ele seja. Sim. Aquele espaço ostentoso, bonito, com pessoas muito bem vestidas, não podem ser motivos para me colocar para fora daquele espaço. Muito pelo contrário, eu preciso entrar com a minha cabeça erguida, um cidadão que cumpre as leis, que respeita o direito, Sim. que paga os seus impostos e tem os seus direitos. E aí, quando eu vencer Essas barreiras. essa primeira barreira, né, que sou eu mesmo, Sim. da forma como me vejo e da forma como penso a meu respeito, vencer essa barreira da vitimização e entrar no espaço. É o primeiro passo. Uma vez lá dentro, apresentando um documento de identificação, eu tenho acesso aos vereadores ou aos secretários no executivo. Posso comparecer e pedir uma audiência com o prefeito. São direitos nossos. E aí, uma vez alcançado isso, nós podemos colocar a nossa necessidade, a nossa dificuldade. Nós podemos colocar os nossos anseios. Nós podemos denunciar aquilo que é necessário. Agora, claro que se nós formos em grupo, se eu consigo encontrar no meu espaço, na minha rua, ou encontro no meu bairro, pessoas que pensam como eu, pessoas que têm as mesmas necessidades, encontram as mesmas dificuldades como eu, então o que vai acontecer? Eu vou estar mais fortalecida. Claro que se eu entro sozinha na Câmara, eu tenho uma determinada possibilidade. Mas se eu entro na Câmara com mais
20 pessoas junto comigo, ou com mais 30 pessoas junto comigo, claro que eu vou ser recebida de outra forma e vou ser vista de outra forma, vou ser ouvida de outra forma. Por isso que é muito importante a gente bater na tecla que a cidadania é a busca do bem comum. Então, eu vou dar um exemplo, que para mim, eu sinto mesmo a necessidade. Sim. A questão das calçadas. Eu trabalho com as crianças. Então, criança precisa andar na calçada. Eu educo as crianças em relação ao trânsito, que o lugar do pedestre é na calçada. Mas uma das coisas aqui em Hortolândia que pesa muito para nós é a questão das calçadas. Então, as nossas calçadas, no modo geral, é inviável para um deficiente. Uhum. É inviável para um cadeirante, né? Então, as pessoas com limitações, elas têm muita dificuldade de caminhar na cidade pelas calçadas. Mas eu sei que se nós nos organizarmos como sociedade, como cidadãos, e fizermos uma proposta, um projeto de lei em cima de uma necessidade coletiva, e fazermos isso por meio de um grupo de pessoas, com certeza nós seremos atendidos. Sim. Então, é isso que nós precisamos fazer. O primeiro passo é a superação da forma como eu me vejo, os preconceitos que tenho a meu respeito, preciso superar isso, preciso encarar aquele espaço, indiferente de ser imponente, chique, né? Bonito, com pessoas muito bem vestidas ou não, lá é meu espaço também. Sim. E aí, uma vez que eu consigo superar essa minha dificuldade, eu me associo a outras pessoas e aí entramos no espaço que é do povo. A Câmara é do povo, é o espaço da população. Isso é o que nos garante, né, a nossa Constituição. E no Executivo, nós podemos, no caso da Prefeitura, nós podemos fazer isso também por meio dos conselhos. Nos comitês. Nos comitês, né? Nós podemos. Precisamos fazer. E no judiciário, eu te interrompi, acabei entrando. Nós falamos do Poder Legislativo, né? Através do projeto de lei de iniciativa popular, do Executivo, através dos comitês e conselhos, e no Judiciário. A participação popular no Judiciário, ela já é mais limitada no sentido do acesso, até mesmo em relação à segurança, né? Mas eu vou dar um exemplo de uma possibilidade de participação da população nas decisões judiciais. Então, quando há um julgamento, e esse julgamento ele é feito com a participação do povo, que são os jurados, né? São escolhidas pessoas dentro de um critério do judiciário, escolhidas pessoas da comunidade, né, do município, do estado, e essas pessoas são convocadas pela justiça para compor esse júri. Mas no caso de uma necessidade nossa, né, nós temos uma necessidade em relação ao poder executivo ou ao legislativo. E aí não encontramos respostas, nem no executivo, nem no legislativo. Então, nós podemos recorrer ao judiciário por meio do Ministério Público. Então, o Ministério Público é uma porta aberta para nos ouvir. E aí, da mesma forma, nós podemos entrar com uma ação de forma individual ou de forma coletiva. Mas sempre o coletivo terá mais força. Sim. Muitas vezes nós temos medo, né? Faz parte também da nossa cultura, nós temos medo do judiciário. Eu vou aproveitar a sua deixa e vou convidar. Venha para cá, ó, venha assistir conosco esse nosso podcast. Tá muito interessante, então compartilha aí. A gente está percebendo que algumas pessoas ainda estão entrando, Débora. Então é importante a gente avisar que é o nosso papel como cidadão. Nós temos que aproveitar essa nossa oportunidade para chamar mais pessoas. Imagina se eu aqui, ó, com você, chamamos mais 2 pessoas. Já são 4 pessoas. E aí a gente tem acesso a esses locais, né? E aí eu preciso da sua ajuda aqui para o nosso podcast. Venha para cá fazer parte
dessa nossa história. Estamos fazendo história dentro dessa rede social aí. Então você pode pegar aí, mandar o seu, né, o compartilhado, deixe também a sua curtida, é muito bom, é importante para que a gente tenha um retorno aí. Comente, eu tô vendo que o pessoal tá chegando gente aqui, ó, já aumentou mais um aqui, Débora. Então é importante a gente ficar chamando, tá? Uma boa noite para quem tá chegando agora. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Você é o que de fato faz a diferença conosco aqui, né, Débora? É o desejo. Esse é o nosso espaço cidadão. Sem o nosso público, nós não conseguimos fazer o podcast cidadão. Então é uma coisa intrínseca à outra, né? Mas, Débora, a nossa participação social, ela precisa, ela tem um alvo, ok? Eu não vou participar socialmente indo lá, né, interferindo de alguma forma com os projetos de lei, né, acesso aos comitês, e como vimos, você acabou de falar, no júri popular, né, na participação, por exemplo, de sendo mesário, né? Sim, isso também faz parte ali do TSE, eu estou colaborando, eu gosto muito. Nunca participei, Débora, eu acredito que esse ano é tempo de eleição, já me inscrevi, porque você tem que se inscrever lá no TSE, se oferecendo para ser mesário e trabalhar nas eleições. Eu nunca consegui, porque eu também não entendia. E aqui com você eu estou aprendendo que eu tenho que ir lá e dar o meu nome, eu quero participar. E como hoje a gente está a minha escola é uma zona eleitoral, né, então eu já me informei, fui atrás, dei o meu nome, porque eu quero participar, é o meu papel voluntário como cidadão. Então a participação social, qual a contribuição? Quando eu participo, né, dentro dessas esferas, aonde eu posso ajudar? Como eu posso contribuir, Débora? Bem, é assim, um leque de possibilidades, né? Eu acho que a minha pergunta vai dar uns 10 podcasts aqui hoje. Com certeza, Mais pra porque frente. quando nós pensamos, por exemplo, uma ação, uma atitude simples, um doador de sangue. Essa é uma participação social. social. Isso é um exercício de cidadania. Quando a pessoa se coloca, se oferece, né, de forma tão voluntária para doar órgãos. Isso é um ato glorioso, assim, um privilégio para quem tem saúde e pode doar, né? Então, quando nós pensamos de nós para nós mesmos, né? De nós para a sociedade, de mim para um outro cidadão, tem N coisas que nós podemos fazer, uma infinidade de coisas. Aí você pode colocar aí no nosso comentário, você já doou sangue? Já fez doação de sangue? Você já foi, por exemplo, mesário? Coloca aí para a gente poder compartilhar aqui, Débora, Sim, pode ser? Pode. Vamos lá, gente, participa e aí, tá? Eu já fui, já doei sangue em 2.900 e bolinha. Eu gostaria. Coloca aí pra gente. Desde muito jovem, eu gostaria muito de doar. Tanto órgãos, ser uma doadora de órgãos, como ser uma doadora de sangue, de medula. Mas, infelizmente, eu não posso. Eu tenho uma limitação de saúde, né? Sou portadora de uma deficiência da medula, né? Anemia falciforme, então, como portadora, eu não posso fazer doação. Mas, assim, eu fico muito feliz quando vejo as pessoas se prontificando, né? As pessoas se colocando e tirando do seu tempo para fazer essa participação social. Então, saindo da esfera dos poderes, nós temos essas atitudes, essas iniciativas voluntárias que também são exercícios de cidadania. E nesse quesito, eu já vi muitas vezes pesquisas apontando que o Brasil ele tem uma grande participação, né? O Brasil tem destaque nessa participação de doação de órgãos, doação de sangue, doação de medula. Então, o povo brasileiro é um povo generoso, né? Nós somos um povo generoso. É verdade. Débora, e continuando nessa nossa busca pelo conhecimento, como que acontece a participação ou o controle social? Como isso acontece? Através de que ferramentas eu tenho?
Nós já colocamos algumas possibilidades aqui, né, nas 3 esferas Do de poder, e tanto no legislativo, judiciário e executivo. Nós temos também, eu coloquei aqui para nós hoje alguns endereços que nós vamos compartilhar, né, depois na nossa página. Eu coloquei aqui um endereço de cada esfera de poder. Então, eu coloquei lá o governo federal, no caso o executivo, no Senado e na Câmara. Então, nós vamos disponibilizar esses acessos, né, de maneira que você vai lá na nossa página, você só dá um clique lá e vai abrir para você diretamente a explicação e as portas abertas, as possibilidades. Nós vamos colocar na descrição desse nosso podcast esses links para vocês, tá? O pessoal que vai assistir depois vai poder visualizar, já vou deixar aberto enquanto você vai falando, Débora, para o pessoal em casa ver esses sites. Legal. Tá bom? Então, vamos começar entendendo um pouquinho da consulta pública. Sim. Né? O que seria consulta pública? O executivo, e aí pode ser o municipal, estadual ou federal, o executivo, ele abre a consulta pública. Ou o governo, no caso o prefeito, ou o governador, ou o presidente, né? Eles podem abrir a consulta pública, mas também essa consulta, ela pode ser aberta também pelo Conselho Municipal, Conselho Estadual, né? Ou federal. Então, é o executivo que abre essa possibilidade de consulta pública. Então, o que seria? Ele apresenta o projeto de lei, apresenta a questão, e aí espera uma resposta da população. Sim. Então, a população dá opinião, a população dizer o que pensa sobre aquilo, se está de acordo, se não está de acordo, não é? Então, a consulta pública. Nós temos também as ouvidorias. Sim. Dificilmente nós acreditamos na ouvidoria, né? A maioria das pessoas não acreditam no trabalho da ouvidoria. Mas a ouvidoria, ela funciona. A ouvidoria, ela é meio bastidor, né? A gente não vê se de fato que se estão nos ouvindo, se não estão, né? É como o carro, é a parte interna do carro. Sim. A gente só quer dirigir o carro e esquece que existe uma parte interna. Sim. A ouvidoria funcionaria assim. Quando nós não tínhamos a questão da internet, né, dos meios eletrônicos, a ouvidoria funcionava de forma presencial. Então, a gente procurava a ouvidoria, pegava uma senha, agendava o atendimento, e aí, naquele dia, naquele horário, nós recorríamos à ouvidoria, e aí tinha alguém que sentava diante da gente, Sim. né, e conversava. Ouvia. Realmente. Por isso que é o nome, ouvidoria. Sim, exatamente. O ato de ouvir. Ouvir. Então, é diferente quando você está assim, de frente com a pessoa, e você está falando, conversando e colocando as suas questões, a pessoa está te ouvindo e aí escrevendo, né, datilografando, fazendo um documento, registrando. Então, a gente tendia a acreditar mais. Aí veio o telefone, então aí a ouvidoria ficou mais por telefone. E aí a gente passou a acreditar um pouco menos. Aí agora vieram os meios de comunicação, né, a tecnologia, e aí isso é feito por meio de um aplicativo, por meio... Helpdesk. E aí... Aquela ajuda automática, né? Sim. E aí a tendência é nós acreditarmos menos ainda, por causa dessa ausência, né, da presença. E o brasileiro, ele é muito muito afetivo. É muito desse toque, dessa presença, né, desse olhar no rosto. Nós somos assim, por mais que aderimos muito bem às tecnologias, mas nós somos dessa forma. Então, o que acontece? Nós tendemos a não acreditar. E ainda mais quando você liga ou quando você entra no site, né? E aí você percebe que parece que tem uma inteligência artificial. Então, a gente... Aí é mais difícil ainda. Esse negócio não vai dar nada. Mas dá, sim,
nós precisamos utilizar a ouvidoria. Precisamos utilizar. Seja de qual espaço público for, nós precisamos utilizar, entrar, nos identificar e aí fazermos a nossa reclamação. Né? Então, a ouvidoria também é uma forma de participação, controle social. E ali eu posso trazer, por exemplo, sugestões, Sim, comentários, sim, reclamação. reclamações, elogios também, né? Porque a gente não vive só na reclamação, né? Mas elogiar, Não. denunciar, Sim, né? é. E porque a ideia da ouvidoria, Débora, bom, o que eu percebo, né? É fazer com que a gestão pública aconteça, Sim, que seja eficaz. sim. É. Uhum. Realmente, quando nós reclamamos das debilidades, as dificuldades, ou a não existência do serviço público, nós precisamos também lembrar que nós não participamos. Sim. O que vai contribuir para a melhoria do serviço público é a nossa participação. Seja sugerindo, reclamando, denunciando, mas quanto mais nós participarmos, melhor se tornará A gestão pública. a gestão pública. Sim. Né? Isso precisa ficar no nosso coração. Uhum. Né? Isso precisa entrar na nossa mente. Nós precisamos nos apropriar dessa verdade. Eu tenho que participar. Não há outro caminho. Quanto mais eu me afasto, quanto mais eu me ausento, quanto mais eu me nego, pior o serviço público se tornará. Então, nós precisamos nos sentir parte, né? Como nós dissemos nos nossos 3 últimos encontros, Sim. nós vamos continuar batendo nessa tecla. Nós precisamos perceber que somos parte de todo o processo, de toda essa realidade. Nós estamos inseridos nele. Quer eu queira, quer não. Eu posso dizer, eu não quero saber de política, eu não quero saber desses políticos, mas a minha vida, a sua vida, no sentido das necessidades e do serviço, Depende desses cidadãos. dessas pessoas, né, que estão lá, Uhum. ocupando a direção. Nós precisamos deles. Então, que fosse melhor que a gente participasse, né? Já que eu preciso da saúde, preciso da educação, preciso da segurança Da pública, infraestrutura. eu preciso, então eu devo participar. Eu não posso esperar um serviço à altura da minha necessidade ou do meu anseio sentada assistindo. E parece que a gente só vai atrás quando precisamos de fato Sim, e vemos que não está lá sim, para nós, né? sim. Eu gostaria de levantar uma outra questão aqui, referindo a nossa realidade, né, de Hortolândia. Eu tenho muitas pessoas que eu conheço aqui em Hortolândia, muitas famílias que passaram por momentos difíceis, né? Como o professor Elber colocou, quando nós precisamos é que nós percebemos o quanto a coisa está difícil. Mas é quando precisamos. Não deveria ser assim, ou não deve ser assim. Nós precisamos participar, indiferente da nossa necessidade ou não, porque o objetivo é o bem comum. Sim. Mas aqui em Hortolândia, nós temos uma situação complicada, triste, desgastante, humilhante, que é um momento quando você perde o ente querido. Quando morre alguém na nossa família, aí que nós descobrimos que Hortolândia não tem um cemitério público. Nós não temos um cemitério público. Nós temos em Hortolândia um cemitério privado que custa muito caro. Custa caro para quem? Para mim, para você, que tem um ganho limitado, né? Que tem uma renda limitada. Nós não temos condições de comprar um jazigo, um espaço, qualquer que seja, dentro do cemitério de Hortolândia. É inviável. Velar uma pessoa dentro do espaço do cemitério é caríssimo.
E aí, quando precisamos, tem todo um processo burocrático que a gente precisa passar por ele, inclusive comprovando que você não tem renda suficiente para pagar. Para ter acesso. Então, para eu usar o serviço público na hora de um sepultamento, eu tenho que provar que sou miseravelmente pobre, para que a prefeitura me auxilie na hora de sepultar um ente querido. Para eu ter esse acesso, para eu ter esse serviço público, eu tenho que provar que eu sou pobre, miserável. Tem que levar o documento da família inteira, a renda da família toda. E aí, num processo em que você está desgastado, triste, muitas vezes até meio atordoado, sem conseguir pensar muito, porque é a dor da separação, né, o luto, e aí você tem que encarar essa realidade de ficar peregrinando pela cidade em busca de uma forma de sepultar o seu ente querido. Muitas vezes aqui em Hortolândia acontece vaquinha para sepultar uma pessoa. Eu participei muitas vezes, inúmeras vezes. E isso é muito triste, é muita humilhação. Não tem acesso a esse serviço público. Por que nós não temos? Por que a população não se manifesta? Por que a população não se organiza para buscar esse direito? Aqui no Brasil, nós não temos muita legislação em torno desse assunto. Sim. Nós não temos, nem a nível municipal, nem estadual e nem federal. Então, como nós não temos uma lei que regulamenta ou que exige Sim. do executivo, então a coisa fica na boa vontade. Muitas vezes... Fica na camaradagem. Né? Na camaradagem. E não precisa ser. Né? Nós podemos reivindicar isso, nós podemos trabalhar para isso. Nós podemos nos unir à Câmara, ao Legislativo, e buscar formas de resolver essa questão. Nós temos aqui, vizinha nossa, Sumaré, que muitas vezes recebe sepultamento de moradores de Hortolândia em Sumaré, por meio de um amigo, um conhecido, alguém que tenha um endereço em Sumaré, fornece esse endereço, e aí a pessoa consegue uma possibilidade de sepultar em Sumaré, de forma simples, porque Sumaré tem um cemitério público. Eu tive uma aluna, a Clarice, ela faleceu aqui em Hortolândia e foi sepultada em Sumaré. Mas, Débora, eu preciso dar um alô aqui. Tem uma galerinha chegando aqui, ó. Sim. Marcelo Teófilo, eu sou doador de sangue. Ana Regina falou assim, fazer para o próximo sem esperar nada em troca. Deixa eu me ver aqui, porque estão dando sinal pra gente. É isso mesmo? Ah, olhar para a câmera. Ok. Porque tem que olhar para vocês que estão aí, né? Eu falando com a Débora aqui, esqueço que vocês estão aí do outro lado. Alex Rodrigues colocou, parabéns, que Deus continue iluminando a senhora. Joesley falou, eu sou doador de sangue também. A saúde precisa melhorar. Lívia também mandou um abraço para você, Débora. O pessoal está comentando aqui, né? Ai, quem tiver aí, por favor, dê um oi. A gente quer saber, porque às vezes não aparece para a gente quem está assistindo. A gente só tem um número aparecendo aqui de visualizações. Então, deixa o seu oi aí que a gente manda um abraço para você. A Débora gosta de cumprimentar. Eu gosto. Mandando um beijo dela, todo diferenciado. Sim. Então, quem estiver assistindo aí, dê um oi para a gente saber que você está aí do outro lado. Ok? Acabei de falar, o Alex também mandou, já li o dele aqui. Que às vezes não aparece em tempo real para mim, para os meninos ali. A nossa equipe técnica está sempre dando um alô. Mas isso, voltando para nosso desafio aqui, no nosso podcast, é de fato estarrecedor o que acontece em nossa cidade, né, Débora? Essa capacidade que o município tem de quase 1 bilhão aí, né, de recurso, em recurso público, de impostos, e nós não temos um cemitério público. Né? Nós temos apenas algumas reservas em um cemitério particular. Sim.
E aí nós temos também a questão do O oi está chegando, o oi está Tá, chegando. que bom. Questão de hospital, né? A maioria das pessoas que têm uma doença grave, as pessoas precisam ser atendidas também nos arredores. Campinas, Sumaré, né? Baltimore. Tem um hospital estadual em Sumaré. Então, as pessoas são encaminhadas de Hortolândia para diferentes cidades nos arredores, para receber um atendimento na área da saúde. Então, mas isso precisa da nossa participação, né? Voltando à questão do Conselho Municipal, o Conselho Municipal de Saúde precisa do nosso apoio. Precisamos entrar no site, precisamos nos manifestar, precisamos elogiar, precisamos participar das reuniões, ver quais são os dias que acontecem, qual é a agenda do Conselho. E o Conselho não é do governo, né? Não. Ele é independente. Sim. Ela está em harmonia com a administração pública, mas não é do governo. Não, ela tem a participação do executivo, né? Tem sempre uma ou um grupo de pessoas que pertencem ao executivo que devem participar do conselho, mas participar. O objetivo do conselho, na verdade, é que haja uma participação popular, que as pessoas, os munícipes, os cidadãos participem do conselho, ativamente como membros do conselho e também como pessoas que assistem às reuniões, que acompanham e que dão apoio. Então, o Conselho Municipal, né, vamos falar a princípio do Conselho Municipal, ele é para participação popular. Ele não deve estar sendo conduzido, dirigido ou tutelado, atrelado ao executivo. Ele deve ter uma independência. É inconstitucional. Sim, ele tem que ter uma independência, porque senão ele não fará o trabalho de fiscalização. Né? Uma vez que ele está sujeito, controlado, dominado pelo executivo, como ele vai realizar o papel dele de fiscalização? Né? Então, o Conselho precisa dessa independência do executivo ou até mesmo do legislativo. Ele tem que caminhar com as próprias pernas. Débora, estamos chegando ao final do nosso podcast. É mesmo? Só temos ainda 2 minutinhos aqui. Nossa, não, 3 minutos. Passou muito rápido. Então, eu queria... E eu queria que você desse um arremate final, tá, né, para a gente poder conduzir-nos ao encerramento. Que voltar só nessa questão da participação no controle social. Nós podemos fazer isso, então, por meio da consulta pública, a consulta pública é de iniciativa do executivo ou dos conselhos. Nós temos também audiência pública, que também pode ser aberta pelo executivo ou pelo conselho. Sim. Nós temos as ouvidorias e nós temos o conselho, o próprio conselho que nós acabamos de falar. Então, o conselho é o controle direto da sociedade, por meio do qual se abre possibilidade de apontar às demais instâncias falhas e irregularidades eventualmente cometidas, para que as autoridades constituídas no uso de suas prerrogativas legais adotem as providências que cada caso venha exigir. Então, o Conselho é o controle direto da sociedade para possibilidade de apontar para as demais instâncias as falhas ou as irregularidades. Então, o Conselho identificou uma situação, né, dentro do Executivo. Aí o Conselho pode buscar a solução ou fazer a denúncia para o próprio Executivo. Sim. Uma vez não solucionado, então o Conselho pode buscar a Câmara. Não solucionado, o Conselho pode buscar o Ministério Público. Então, o Conselho ele precisa dessa liberdade, né? Ele precisa dessa... transitar em todas essas esferas. Isso, sem estar controlado, dominado, subjugado a nenhuma delas. Então, de todas as possibilidades que nós temos, como consulta pública, audiência pública, ouvidoria,
na minha opinião, o conselho é o que estaria muito próximo de nós de forma direta. Direta, nós podemos entrar no site, pegar o endereço, o número de telefone, tomar conhecimento das reuniões, da agenda, né? Tomarmos conhecimento da agenda do conselho, seja da educação, da saúde, da segurança pública. É importante lembrar que cada secretaria precisa ter um conselho. Se nós temos hoje em Hortolândia 16 secretarias, nós precisamos no mínimo 16 conselhos. E aí a gente toma conhecimento disso, toma conhecimento da agenda e vamos lá no dia das reuniões, dar o apoio, a nossa presença, a nossa solidariedade, né, o nosso sim, a nossa força para que esse conselho faça o que precisa ser feito. Ok, Débora, estamos encerrando então, dá o nosso alô aqui para Lídia Nascimento, Joesley, Viviane, Alex, Márcia também está mandando um alô para você, dizendo assim, ó, muito bom, sempre esclarecendo a população, parabéns. A Adelita também mandou chamou você de minha mestra, nossa mestra, né, Adelita? Tem uma perguntinha aqui, mas nós vamos deixar essa pergunta para a semana que vem. É uma pergunta depois a gente vai pegar e vamos trazer essa perguntinha de volta do Joesley sobre ideias para melhorarmos a questão da saúde. Então, a gente pode guardar essa informação aí e vamos trazer para vocês semana que vem. E eu quero encerrar o nosso podcast, Débora, fazendo uma menção honrosa ao meu tio, Marcos Medrado. Ele faleceu ontem, né, às 3 da tarde, um vereador muito conhecido em Jaguarari, amado na região da Bahia, foi uma procissão praticamente, o corpo dele passando por várias regiões na Bahia, o mais votado, né, na região ali de Jaguarari, e deixar as minhas condolências à minha amada família lá na Bahia. Estou aqui em Hortolândia, não pude comparecer, mas pude comparecer via, né, aqui internet. Hoje, com a tecnologia, a gente consegue estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Né? Então, deixar minhas condolências à minha tia Mirtz, a toda a família enlutada, a família Freitas, também a população de Jaguarari, que perdeu, né, o seu vereador, e que Deus conforte cada um, porque o alívio só Deus pode nos conceder. Então, esse podcast eu não poderia encerrar, foi ontem estudo, para que nós estivéssemos aqui continuando esse nosso perfil. Meu tio, ele era um cidadão e sempre colocou isso abertamente na mesa da nossa casa, com a minha avó, quando a minha avó ainda era viva. A minha família é uma família que gosta e participa ativamente dessas questões. Então, gostaria de deixar esse momento registrado aqui. Minha família está assistindo, alguns, né? Para que o legado do meu tio Marcos Medrado não fique apagado e fique pelo menos nos anais do nosso Espaço Podcast. Com certeza. Meus sentimentos são toda a família e que Deus traga a vocês o consolo e a esperança. A todos os nossos ouvintes e participantes, amigos, muito obrigada. Muito obrigada. E que vocês sejam um multiplicador dessa possibilidade de aprendizado, de conhecimento. Eu acredito no conhecimento. Acredito que o conhecimento nos dá as condições necessárias para nós vivermos melhor, para sermos realmente pessoas que deixam um legado para as próximas gerações, deixam uma história, deixam uma herança. Muito obrigado e eu conto com a sua ajuda, com a sua participação. Aguardamos vocês na próxima quinta-feira, às 21 horas. Eu, Bermedrado, Débora Teófilo, aguardando por vocês no podcast Espaço Cidadão. Forte abraço e até breve.